Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos acidentes vasculares cerebrais e acidentes vasculares hemorrágicos. O que significa acidente vascular cerebral e o que significa acidente vascular hemorrágico, que popularmente a gente chama de AVC e AVE. É muito simples. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que significa acidente vascular. Então, quando a gente pensa em vascularização, eu estou pensando então em transporte de sangue para um determinado tecido. Esse transporte de sangue, quando ele está levando nutriente, levando oxigênio, ele é feito através de vasos que são chamados de artérias. Quando esse transporte então está drenando desse tecido, ele está drenando através de veias. Só que a irrigação que é feita por artérias é feita sob pressão, enquanto a drenagem trabalha com pressão muito baixa. Por quê? Porque a finalidade então é retirar todos os subprodutos do metabolismo e gás carbônico daquele tecido. Então toda vez que a gente pensa então em um acidente vascular que vai gerar algum tipo de comprometimento para um tecido, esse acidente vascular então ele sempre vai ser arterial. Então, como pode ser esse comprometimento, ou esse acidente vascular? Então, independente da região do nosso corpo, qualquer artéria pode ter algum tipo de comprometimento. E esse comprometimento, então, a gravidade desse comprometimento vai depender de que artéria foi comprometida e qual a região do nosso corpo para onde essa artéria, então, vai levar oxigênio e nutrientes. Então, quando você deixa de irrigar um determinado tecido, ou seja, deixa de entregar oxigênio e nutriente para um determinado tecido, se for uma interrupção parcial, a gente vai ter o que a gente chama de hipóxia, ou seja, uma perda parcial de oxigenação ou diminuição parcial de oxigenação em um tecido. Agora, se essa perda, então, ou se essa alteração, se ela for definitiva, ou seja, se eu deixar completamente de irrigar um determinado tecido, então você vai ter a morte do tecido, que a gente vai chamar então de necrose tecidual. Como que isso pode acontecer? Então, os acidentes vasculares, independente deles serem no cérebro, no encéfalo, no coração ou em qualquer tecido, eles podem ser classificados de duas formas. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de lesão vascular e, consequentemente, de interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada região. Como se dão, então, essas possibilidades? Então, primeiro, a gente tem um acidente vascular que a gente chama de acidente vascular isquêmico. O que significa o acidente vascular isquêmico? É o acidente vascular, então, que ele é causado por uma interrupção do fluxo sanguíneo, gerada, então, por uma obstrução. Então você pode ter diversos tipos de obstrução, mas a partir do momento que essa obstrução, então, ela interrompe o fluxo sanguíneo, consequentemente, a área responsável, por receber sangue daquela determinada artéria, ela vai deixar de receber sangue. Se isso for temporário, a gente chama de ataque isquêmico transitório. Ele vai gerar uma isquemia, vai gerar uma hipóxia, mas essa hipóxia, essa isquemia, elas vão ser temporárias. É como se você tivesse uma interrupção parcial, temporária do fluxo, mas depois esse fluxo voltasse ao normal e você não chegasse a fazer necrose do tecido. Só tivesse uma lesão temporária, ou seja, algumas sequelas, alguns sinais e sintomas temporários. Agora, quando essa obstrução, então, ela é definitiva, ou seja, você tem algum problema que gera uma obstrução e essa obstrução cessa completamente o fluxo dessa artéria, a parte ou região responsável por receber sangue desse vaso vai deixar de receber sangue, consequentemente vai deixar de receber oxigênio e nutrientes, então ele vai entrar em processo de falência e morte tecidual, que a gente vai chamar de necrose. Então esse vai ser o nosso acidente vascular isquêmico. Isso eu nem estou falando ainda em cerebral e encefálico. Qual é a outra possibilidade de acidente? A outra possibilidade de acidente, então, é quando a gente tem uma ruptura de um vaso. Então, se eu tenho a ruptura do vaso que está levando sangue para uma determinada região, essa mesma região ela vai deixar de receber sangue. Por quê? Porque esse vaso foi rompido. Nessa possibilidade do acidente vascular hemorrágico, então, você não tem a possibilidade, então, de ter transitório, ou seja, de ser transitório, de ser um acidente, um ataque isquêmico transitório. Na verdade, ele vai ser sempre definitivo. Por quê? Porque houve uma ruptura do vaso,
e, consequentemente, houve hemorragia. Então, quando a gente pensa em acidentes vasculares, a gente tem duas possibilidades de acidente vascular. Acidente vascular isquêmico, quando o acidente vascular ocorre por obstrução de um vaso, ou acidente vascular hemorrágico, quando o acidente vascular ocorre, então, por ruptura de um vaso e, consequentemente, vai se dar, então, o sangramento ou hemorragia. Agora, qual é a diferença do AVC para o AVE? Então, na verdade, a diferença está entre cérebro e encéfalo. Quando a gente estuda sistema nervoso, a gente percebe, então, que o encéfalo, que é a parte do sistema nervoso localizado dentro da calota craniana, é formado por diferentes estruturas. E a gente vai ter, dentre essas estruturas, o cérebro, que corresponde quase a 70% do encéfalo, e é também chamado de telencéfalo na nossa divisão embriológica do sistema nervoso, mas a gente também vai ter mesencéfalo, ponte, bulbo, que formam o nosso tronco encefálico, a gente vai ter os ventrículos, a gente vai ter o cerebelo, são todas estruturas encefálicas. Então, o que significa dizer que um paciente teve um AVC? O AVC, então, independente dele ser isquêmico ou hemorrágico, porque a isquemia ou a hemorragia estão relacionadas com a causa da interrupção ou da perda do fluxo sanguíneo para uma determinada região, independente dele ser isquêmico ou hemorrágico, o acidente vascular cerebral é aquele que se caracteriza por uma interrupção do fluxo sanguíneo para uma artéria que irriga parte do cérebro. E esse cérebro, então, ele vai ter diversas porções diferentes, como a gente já viu na nossa aula lá do telencéfalo. Então, ele pode comprometer o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, a ínsula, o lobo occipital. E dependendo do ponto de localização, ou seja, do ponto de comprometimento, esse paciente vai ter diferentes sequelas. Agora, quando a gente fala que um paciente teve um acidente vascular encefálico, significa que a lesão dele foi no encéfalo. Pode ser no cérebro? Também pode, mas normalmente compromete outras partes do encéfalo que não o cérebro. Então você pode ter uma lesão ou comprometimento cerebelar, comprometimento do tronco encefálico, no mesencéfalo, na ponte, no bulbo ou qualquer outra região, então, do encéfalo que não seja necessariamente o cérebro, tá? Então, primeira classificação, quando a gente fala de acidente vascular cerebral, significa que eu tenho um acidente vascular e o comprometimento é no cérebro. Quando a gente fala de acidente vascular encefálico, a gente tem um quadro muito parecido, porém, a área de comprometimento não é necessariamente o cérebro, mas sim o encéfalo. Normalmente, cerebelo, mesencéfalo, ponte ou bulbo, tá? Agora, esse acidente vascular, então, ele vai ser, então, isquêmico ou hemorrágico. Então, eu posso ter um AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, causado por uma obstrução de um determinado vaso, que irriga parte do meu cérebro, ou eu posso ter um AVC hemorrágico, quando ocorre, então, a ruptura de um dos vasos que irriga parte, então, do meu cérebro. Do mesmo jeito que eu posso ter um AVE isquêmico, ou seja, quando eu tenho uma obstrução de um vaso que irriga parte do meu encéfalo, e eu posso ter um AVE hemorrágico. Então, a hemorragia ou a isquemia são só as diferenças entre obstrução, tá, e ruptura de vaso. Qual é a grande característica, então, quando a gente pensa em acidente vascular cerebral e acidente vascular hemorrágico? É que o nosso sistema nervoso e as nossas células nervosas são as células mais dependentes de oxigênio e elas conseguem ficar muito pouco tempo sem oxigênio. Então, a morte tecidual do sistema nervoso central, ela acontece muito rápida. Então, a gente fala que a partir de 4 minutos começa a acontecer, então, a necrose de tecido. Então, quando você pensa, então, em acidentes vasculares encefálicos ou cerebrais, você pensa, então, em morte e necrose tecidual. Agora, qual é a grande consequência disso? Depende. Depende por quê? Porque esse nosso cérebro, então, e o nosso sistema nervoso, ele é responsável por comandar todos os sistemas. Então, na verdade, a gente tem áreas diferentes no cérebro com funções diferentes. Então, dependendo da área comprometida e da extensão da lesão, a gente pode ter diferentes tipos de sinais e sintomas. Quando a gente pensa, então, no acidente vascular
isquêmico, independente desse acidente vascular isquêmico, ser um acidente vascular isquêmico cerebral ou encefálico, ele pode ser dividido ainda em 4 tipos, o acidente vascular isquêmico. Ele pode ser aterotrombótico. O que significa um acidente aterotrombótico? Quando você tem uma alteração arterial que gera placas de trombose. E essas placas de trombose, então, ou esses trombos, geram interrupção do fluxo sanguíneo, consequentemente isquemia. Mas ele também pode ser classificado como cardioembólico. Ou seja, quando você tem algum êmbolo que vem do sistema cardiovascular e vem do coração, e esse êmbolo, então, ele se prende e, consequentemente, obstrui alguma artéria cerebral ou alguma artéria encefálica. Da mesma forma que o arterotrombótico ele pode obstruir o vaso, o cardioembólico ele também pode obstruir o vaso. Nos dois casos, você vai ter uma isquemia de uma região, então, que receberia sangue daquela artéria e que, por esse motivo agora, por essa obstrução, vai deixar de receber sangue. A gente pode ainda ter outras etiologias, né, para esses acidentes vasculares, então, isquêmicos. Uma dessas etiologias, que vem sendo muito discutida, então, é a dissecção da artéria vertebral. Quando acontece, né, a dissecção da artéria vertebral, então, é quando ela solta parte ou a lâmina interna da artéria vertebral. E a artéria vertebral é aquela artéria, então, que passa pelos forames transversos das vértebras cervicais. Ela é um ramo da subclávia que passa pelos forames transversos das vértebras cervicais e sobe lateralmente no pescoço. Quando chega lá em cima, então, elas se fundem na base do crânio e formam a artéria basilar. É muito comum que algumas pessoas deixem outras manipularem seus pescoços. Então, ou seja, vira para um lado, mexe a cabeça para um lado, estala para um lado, estala para o outro, mas nem todo mundo tem uma artéria vertebral saudável a ponto de você poder mexer com ela, ou seja, manipular e não necessariamente gerar uma lesão. Então, numa dessas manipulações pode acontecer uma dissecção de artéria vertebral. E essa dissecção de artéria vertebral pode gerar uma reação inflamatória que posteriormente pode soltar alguma partícula que vai gerar, então, obstrução, causando, então, um acidente vascular isquêmico, tá? Essa é a causa ou uma das causas mais comuns de acidente vascular cerebral isquêmico em indivíduos jovens, ou seja, de 30, 40 até 50 anos, e sem nenhuma outra causa conhecida. E a gente ainda pode ter acidentes vasculares isquêmicos que são chamados de criptogênicos, ou seja, são aqueles que não têm causa ou etiologia conhecida. Mesmo após todas as manifestações de sinais e sintomas, mesmo após diagnóstico e tratamento, não se sabe qual é a causa. Por quê? Porque não tem nenhuma doença de base que justifique, então, esse acidente vascular isquêmico. Agora, quando a gente pensa nos acidentes vasculares hemorrágicos, esses acidentes vasculares hemorrágicos, então, eles estão claramente associados ou ao aumento da pressão arterial, que é a principal causa de ruptura das artérias, ou eles estão associados, então, a malformações vasculares, que a gente chama de aneurismas. Então, se o indivíduo ele tem uma má formação vascular, essa região de má formação vascular, ela tem uma camada mais fina, mais delgada. Consequentemente, quando eu tenho um pico de pressão arterial, a pressão arterial ela se espalha de forma homogênea por toda a artéria e, consequentemente, a região mais sensível, a região mais afilada daquela artéria, ela acaba rompendo. Então, esses aneurismas são como se fossem bolhas nas artérias. E aí, quando você tem um pico de pressão arterial, esses aneurismas se rompem e causam, então, o que a gente chama de acidente vascular hemorrágico. Só que se ele for no cérebro, é um AVC hemorrágico, e se ele for em outra parte do encéfalo, ele é um AVE hemorrágico. Todos os acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, eles sempre vão ter características diferentes. O que determina, né, a lesão ou a sequela do paciente vai sempre ser a artéria que foi comprometida. Por quê? Porque cada artéria irriga uma determinada região do cérebro. Como cada região do cérebro tem uma função específica, dependendo da artéria que você lesionar, consequentemente você vai ter uma perda ou prejuízo de função específica. Então, se eu tiver uma lesão de uma artéria que irrigue o lobo frontal, eu vou ter prejuízo das funções que são comandadas pelo lobo frontal.
Mas se eu tiver uma lesão de uma artéria que irrigue o lobo parietal, temporal, occipital, eu vou ter então sequelas associadas às funções que são comandadas por essas outras regiões do meu cérebro. Então toda a sequela desse paciente, ela vai depender muito da artéria que foi comprometida, consequentemente da área do sistema nervoso que vai ser comprometida ou que vai ser necrosada, e vai depender muito também da extensão da lesão. Por quê? Porque eu tenho lesões que são pequenas, ou seja, áreas pequenas de necrose, e eu tenho lesões que são extensas, áreas grandes de necrose. Então, quanto maior for o comprimento, ou seja, a área da lesão, maior vai ser a sequela da pessoa. Agora, a sequela, ou perda da função, ela sempre está relacionada com a área comprometida, porque cada área encefálica, então, ela vai ter uma função específica. Felipe, se a gente for fazer um comparativo, o que acontece com maior frequência? O AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico? Então, independente dele ser AVC ou AVE, a maior frequência acontece, então, os acidentes vasculares isquêmicos. Isso acontece em aproximadamente 85% dos casos. E o acidente vascular isquêmico, ele ainda tem uma vantagem, que a partir do momento que você tem obstrução, você tem uma área do seu cérebro, do encéfalo, que deixam de receber oxigênio. Porém, você não tem comprometimento de áreas adjacentes. Quando a gente fala do acidente vascular hemorrágico, o acidente vascular hemorrágico acontece em 15% dos casos, normalmente. Essa é a frequência. Agora, como você tem uma hemorragia, a gente tem extravasamento de sangue. E dependendo desse extravasamento de sangue, você pode ter um aumento da pressão intracraniana e causar a morte do paciente. Então, 99% dos óbitos relacionados a AVC estão relacionados a acidentes vasculares hemorrágicos, ou seja, AVC ou AVE hemorrágico. Por quê? Porque a área ou artéria sangra em grande quantidade, você tem um aumento da pressão intracraniana e, consequentemente, compressão de outras áreas adjacentes. Então, a grande consequência dos acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos que são hemorrágicos são que, além daquela área deixar de receber sangue, áreas vizinhas são comprimidas, então, por esse sangue que está extravasando. Então, eu tenho uma lesão primária, que é a lesão primária, então, de uma área que está deixando de receber sangue pela artéria que foi rompida, e eu tenho lesões secundárias, que a gente vai chamar de hipóxia secundária. E essas lesões secundárias, então, elas são causadas pela compressão do sangue, então, que extravasou dessa artéria e que acaba comprimindo todo mundo. Só depois da fase que a gente chama da fase de choque encefálico, ou seja, quando o sistema consegue drenar toda essa hemorragia, é que a gente consegue fechar, então, o diagnóstico e saber o que sobrou íntegro de tecido e qual foi a morte ou qual foi a área realmente de necrose tecidual. Então, a gente pode ter uma área de necrose tecidual associada à lesão do vaso, ou seja, ao vaso que foi interrompido. Além disso, a gente pode ter uma área de necrose tecidual no acidente vascular hemorrágico associada à isquemia, que foi causada pela compressão, então, por esse sangue que extravasou através do processo de hemorragia, tá? Então, quando a gente pensa nos acidentes vasculares, os acidentes vasculares têm alguns fatores de risco. Eles não são necessariamente determinantes, ou seja, não necessariamente a pessoa que faz aquilo, ela vai manifestar ou vai ter um acidente vascular cerebral. Fator de risco, a gente fala então que é um fator ou uma pré-condição, ou seja, ele pode ser um potencializador, mas não necessariamente ele vai manifestar. Então, quando a gente pensa então nos acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos, os principais fatores de risco são, primeiro, hipertensão arterial. Por que hipertensão arterial? Porque se eu tenho um aumento de pressão arterial, eu vou ter uma tendência de fazer hemorragia, ou seja, uma maior chance de fazer hemorragia, e além disso, eu vou ter maior chance de fazer lesão das artérias e, consequentemente, resposta inflamatória, que pode gerar depois as isquemias por tromboembolismo, tá? Depois, eu tenho a diabetes do tipo 2 também, então os pacientes que têm diabetes do tipo 2 também têm que tomar cuidado e também têm que tomar algumas precauções para evitar que isso aqui aconteça. Por quê? Porque eles também têm um fator de risco para desenvolvimento de AVC ou AVE isquêmico ou hemorrágico.
Os pacientes que têm colesterol alto, por que o colesterol alto? Então, o colesterol alto está muito relacionado, então, com os acidentes vasculares isquêmicos. Por quê? Porque placas de gordura, então, elas podem gerar obstrução de vaso e, consequentemente, isquemia, tá? E a gente ainda pode ter como fatores de risco sobrepeso, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, além da idade avançada, porque quando você tem uma idade avançada, a flexibilidade, a elasticidade do vaso não é mais a mesma, então a adaptabilidade desse vaso, ela também não é mais a mesma. Além do uso de drogas ilícitas também, que pode ser um fator desencadeador, então, de acidentes vasculares hemorrágicos ou isquêmicos. Quando a gente pensa, então, em quais são os principais sinais e sintomas de um paciente que tem acidente vascular cerebral, tá? Então isso vai depender muito da área comprometida, mas normalmente, né, se a pessoa não desmaiar e não tiver uma perda súbita de consciência, ela pode ter alguns acidentes vasculares, eles podem se manifestar de forma mais silenciosa. Então tem pessoas que nem percebem que tem um AVC, mas elas vão gradativamente fazendo confusão mental, tendo fraqueza de força em um dos lados do corpo, tendo perda de equilíbrio, perda de coordenação motora, dentre outros sintomas. E normalmente os acidentes vasculares cerebrais, como o nosso encéfalo, nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, ele vai comprometer um hemisfério ou outro. Então, normalmente, esses sintomas, então, eles estão relacionados a um dimídio, ou seja, a um lado do corpo, né, predominantemente. Então, quando o paciente ou quando o indivíduo tem parestesia, que é a sensação de formigamento em membros superiores ou inferiores de um mesmo lado, quando ele tem perda súbita de consciência ou algum tipo de confusão, quando ele tem fraqueza muscular associada a apenas um lado do corpo, quando ele tem alteração, então, visual, alteração de fala ou alteração de compreensão da fala, isso pode ser um sinal de que ele está desenvolvendo um acidente vascular cerebral ou um ataque isquêmico transitório, que seria o início do acidente vascular cerebral, só que ele seria transitório. Agora, em casos mais graves, ou seja, em interrupções mais abruptas e de artérias mais importantes, esse paciente, então, normalmente ele vai ter um desmaio, ou seja, perda temporária de consciência, e normalmente quando ele acorda, ele já acorda, então, com todas as sequelas correlacionadas àquela área que foi lesionada. Isso em um acidente vascular isquêmico. Quando é um acidente vascular hemorrágico, como o grau de comprometimento ele é muito maior, porque, como eu já falei para vocês, no acidente vascular hemorrágico, a gente tem tanto a perda de sangue por lesão da artéria que está irrigando uma determinada área, quanto também o comprometimento pela compressão das áreas vizinhas por esse sangue, então, que está extravasando, por essa hemorragia. Então, nesses acidentes vasculares hemorrágicos, o paciente pode vir a óbito diretamente por aumento da pressão intracraniana causada pela hemorragia, ou normalmente ele vai ter uma perda súbita de consciência e depois as sequelas desse paciente, então, relacionadas sempre a um dimídio do corpo, elas tendem a ser muito mais significativas, né? Apresentando alteração de tônus, alteração de fala, alteração de coordenação motora, alteração de força, alteração de marcha, ou seja, várias alterações sensitivas e motoras relacionadas então a essa lesão. Beleza? Com isso a gente fecha a nossa videoaula, então, falando um pouquinho sobre diferença entre acidente vascular cerebral e acidente vascular hemorrágico e, claro, falando sobre o que é um acidente vascular e quais são as características dos acidentes vasculares, ou seja, o que é uma isquemia e o que é uma hemorragia e quais são os graus de comprometimento que eles podem ter quando a gente tem essas manifestações, então, encefálicas ou cerebrais. Se você tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais, acesse o nosso site clicando no card aqui embaixo, no philipeanatomia.com.br, que lá você vai ter acesso ao material tanto em texto quanto em videoaula. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no nosso canal, quanto também no nosso site e os próximos cursos de EAD que a gente vai estar lançando, tá? E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal que a gente vai estar sempre postando conteúdo novo para vocês, beleza? Um abraço para vocês então e até a próxima aula.